Você já terminou o mês se perguntando pra onde que foi o meu dinheiro? Tipo assim, você não comprou um carro, não fez uma viagem, não investiu em nada gigante e mesmo assim, quando olha a conta, sumiu tudo. É ou não é assim? É lanche aqui, é skincare novo ali, é uma blusinha na promoção, é um frete grátis que te pegou de surpresa. E quando você vê, você tá com o armário cheio de roupa e a cabeça vazia de culpa, de vergonha, de uma sensação que você não tem controle e não sabe por onde que começou aquilo, né? Então hoje eu vou te contar como que eu parei de comprar por impulso. Eu não parei de viver, tá? Eu não virei aquelas doidas de planilha, eu não larguei os cafezinhos, mas eu aprendi com muita dor e com muita tentativa a colocar o meu dinheiro no que realmente importa. E isso me fez, sem querer, sem mais nem menos, juntar 25 mil reais. Então sim, mesmo sem ganhar horrores, sem ter uma renda extra na época, mesmo sendo uma pessoa comum, com boleto, com ansiedade, redes sociais me bombardeando de desejos, né, o tempo inteiro, eu consegui juntar esse valor, então é possível você também juntar. Então bora comigo, senta aí, se prepara, porque isso daqui não é um tutorial mágico, tá? Nada mais é do que um papo real de como eu fiz e como você pode aplicar também. A primeira verdade, eu não sabia exatamente o que eu queria, eu só sabia que eu queria comprar alguma coisa, eu queria alguma coisa. Antes de mudar, eu vivia num ciclo ali de recompensas, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Tipo assim, o meu dia foi péssimo, né? Então, o que eu fazia? Eu comprava alguma coisa para me sentir melhor. O dia foi bom, eu também vou me dar um presente. Ou seja, não importava o que acontecesse no meu dia, eu comprava. E o pior, eu comprava sem nem pensar. Era simplesmente automático, era emocional aquilo, né? Era como se eu tentasse preencher buraco ali que eu nem sabia que eu tinha, coisas que eu nem precisava realmente. E isso é o ponto principal, né? O consumo por impulso quase sempre é emocional. E se você não olha para isso, você só muda o produto, mas continua no mesmo vazio. A segunda verdade é que o marketing, ele sabe exatamente no ponto, na ferida que ele vai te pegar. Tu já reparou que as coisas mais compradas, elas são sempre vendidas com 3 gatilhos? Urgência, que são as últimas unidades, exclusividade, a edição limitada e o desejo de pertencimento. Todo mundo está usando, viralizou. O marketing de hoje, ele não vende o produto, ele vende sentimento. Ele ativa uma dor que nem você sabia que tinha e justamente oferece aquela compra como um alívio imediato. E o que acontece, né? Se você não se conhece, você cai, né? E aí, gente, o que tudo isso virou? Uma fatura quando ela chegou lá com R$ 5.700. Foi aí que deu um choque de realidade. Eu tomei um susto e eu mudei. Eu tinha comprado um monte de coisa pequena, coisa que estava lá parcelada em 12 vezes que eu nem tinha mais, mas como eu usava o cartão de crédito como aquela desculpa do parceladinho, né? Eu achava que eu tava ali controlado. Aquelas parcelas tava super de boa pra mim, né? Só que na realidade não tava. E quando a fatura chegou, eu chorei. Eu perdi noites de sono, literalmente. Eu sentava na cama, eu olhava pro armário, eu via as coisas com várias etiquetas. E eu pensei assim, eu tô só me sabotando. O que eu tô fazendo com a minha vida? A gente não sabe o dia de amanhã. Então o que vai ser meu dia amanhã? Se acontece alguma coisa? E essa dívida aí? E se eu preciso desses 5 mil e eu não tenho? E foi a primeira vez que eu percebi que o problema ele não era o valor da compra, né? Era a frequência e o motivo de por trás dessa compra, né? Aí o que eu fiz a partir dali, né? Sem aquela história de planilha impossível, tá? Eu não sou a pessoa louca do Excel, eu nunca fui. Eu sei o básico ali, sabe aquele básico que a gente bota as coisas lá e funciona? Tá, eu não sei diversas fórmulas que existem por aí. Então o que eu fiz, né? Pequenos ajustes reais e aplicáveis, tá? Então aqui vai com sinceridade para vocês. Deixei de seguir perfil que só me estimulava a consumir. Toda vez que eu entrava no Instagram e eu via alguém abrindo alguma caixa, mostrando rotina de luxo, linkando algum look, eu sentia um vazio. E o que acontece com esse vazio que a gente falou? Vira desejo, né? E o desejo, ele vira uma compra. Então, dei um follow, né? Simples, sem drama,
sem nenhum sentimento por aquilo, tchau, tá? Comecei a seguir gente que falava de finanças, de autocuidado real, de consumo consciente, e aí a partir dali a minha mente começou a respirar. Segunda coisa que me ajudou foi criar a regra das 48 horas. Antes de comprar qualquer coisa que não fosse essencial, eu esperava 2 dias. Só 2 dias. Se em 48 horas eu ainda quisesse aquilo, ainda achasse que aquilo cabia no meu orçamento, aí sim eu pensava na compra. E pasmem que 80% das vezes o desejo passava, porque não era uma coisa real, era um impulso por ver aquele anúncio, por ver aquele estímulo visual de pertencer àquele grupo, de ter aquilo também. Terceira coisa que me ajudou é que eu anotei absolutamente tudo que eu gastava, sem frescura, sem julgamento, eu só anotava, tá? Por quê? Porque ver escrito o que a gente gasta dá uma vergonha consciente. Tipo assim, eu via que em 15 dias eu tinha gastado mais em delivery do que em mercado. E a partir daquele momento aquilo me fazia repensar. Quarta coisa que me ajudou é trocar aquela frase do não posso gastar por isso vale o meu dinheiro? Essa pergunta ela mudou totalmente a minha cabeça. Porque não é sobre você poder ou não poder, é sobre se vale aquilo realmente. Vale eu gastar aquele dinheiro que eu suei para ganhar? Vale o tempo que eu investi no meu trabalho? Vale o impacto no meu orçamento? E muitas vezes, né, a resposta era não e eu deixava passar. Quinta coisa, eu criei um mini desafio, juntar R$1.000 em 60 dias. Sem pressão, sem milagre, só vendo o que eu podia fazer para cortar aquilo dali, né, sem sofrimento e poder aliviar essas dívidas que eu fiz. Então, para não sofrer, eu paguei tudo parcelado, né, obviamente, e para não sofrer com aquilo dali, pagando aqueles juros, né, em 24, 48 vezes, eu comecei a estipular metas, né, para ir juntando aquele dinheiro e pagar 3, 4 parcelas de vez. Não necessariamente você precisa fazer isso, mas ir juntando o dinheiro quando tiver um valor, abate aquele valor, né, para não pagar os juros. E aí, fora outras coisas que eu cortei, delivery, né, toda semana, não precisa, não tem necessidade, roupa também não precisa comprar sempre, skincare, né, que prometia mundos e fundos, mas eu já tinha coisas parecidas. Eu comecei a aprender que se eu tomasse o meu colágeno, né, que eu comecei a tomar pelo joelho, eu já falei aqui no canal, e como eu vi que ele tinha 1, 2 e 3, e era só eu cuidar da minha alimentação junto, que ele fazia mais sentido do que tá passando 1000 cosméticos com 1000 milagres que eles prometem aí. E aí foi isso, né? Quando eu vi, eu juntei R$1.000. E não foi difícil, só foi de uma forma mais consciente. E aí acaba se tornando um novo vício tu juntar dinheiro. É incrível. E aí o que aconteceu depois de 3 meses? O meu impulso reduziu mais de 70%. Sério. Só de fazer essas pequenas trocas aí que parece boba, eu parei de gastar com o que não me trazia retorno, coisas que eu comprava só para impressionar, o que me dava só aquele prazer instantâneo, né, de ter, de pertencer a algum grupo. E aí veio mais mágico, eu comecei a ver o meu dinheiro, tipo assim, aquele dinheiro sobrar mesmo, né? Aquele dinheiro ficar parado na conta, né? Virar um investimento, me dá uma segurança, uma coisa básica, né? E aos poucos, né, eu fui criando uma reserva, fui testando uma renda extra simples. Eu já tinha feito, vou contar para vocês aqui rapidão, eu já tinha feito uns 4 cursos. Para quem tava lá no meu outro canal, eu já contei sobre isso. Fiz uns 4 cursos aí de renda extra, que também prometia mundos e fundos. E um deles eu ganhei dinheiro, nada tão exorbitante, mas ganhei realmente, mas começou a saturar aquelas estratégias, comecei a ver que todos os cursos que vieram depois, que prometiam muita coisa, era mais do mesmo também. E aí por último, né, quando me deu esse choque de realidade, que eu precisava mudar, que eu precisava de um dinheiro para juntar esse caixa e pagar essas contas, eu investi no método novo que lançou no mercado, que é o método EFATA, eu já indiquei aqui também no canal, indico de olhos fechados. E eu vou até deixar aqui para vocês o meu resultado, que me ajudou muito a juntar esse valor e a garantir uma reserva de emergência. Esse sim eu posso dizer que é realmente aquele curso que tem uma estratégia fora da curva e não é aqueles cursos de renda extra que a gente vê que ensina mais do mesmo para todo mundo, que tá todo mundo fazendo a mesma coisa e não funciona e ninguém tem resultado ou que só vende o próprio curso. Eu não vendo o curso, eu indico aqui para vocês.
Eu vendo produtos validados que tem lá na mentoria, e quando eu indico esse curso e quem inicia, eu sempre deixo meu WhatsApp aqui também, me manda lá, ó, comprei, iniciei, tô estudando, que eu vou te mandar também os meus produtos que eu validei ao longo desse tempo, que me fizeram juntar esse valor. Podem ver que aqui, ó, não é como afiliado nesse resultado, é como produtora. Por quê? Porque eu não vendo o curso, não é um curso de vender o próprio curso. Eu aprendi no curso a como criar esses meus próprios produtos para não precisar competir também com os que já estão lá dentro do curso, né, com outros alunos. Criei, validei com as estratégias que eu aprendi por lá e eu disponibilizo para quem começa também a também faturar com esses produtos validados aí, que vem me dando uma renda extra e me fazendo construir esse caixa aí para o futuro. E aí, voltando ao vídeo, né, eu fui controlando a mente, né, antes de passar o cartão, e em 10 meses eu tinha 25 mil reais. Gente, para quem tinha uma dívida que fez em 48 vezes, eu vou falar para vocês, fiz em 48 vezes porque era a parcela que ficava ali menos pesada para mim, mesmo assim ficava pesada, eu tive que controlar, mas ficava menos pesada todo aquele valor, mas em 48 vezes, para eu ganhar 25 mil reais, em 10 meses eu consegui quitar tudo e sem os juros. E tudo isso sem milagre, tá? Só com aquela consciência e ter realmente uma responsabilidade emocional. Agora, o que eu quero que você entenda? Não precisa parar de viver. Eu não parei de viver. Você não precisa viver na escassez. Você só precisa se libertar desse consumo como anestesia. E a liberdade de ver dinheiro parado na conta, dinheiro investido, dinheiro guardado, não tem preço. É maior do que qualquer compra por impulso que ela poderia te dar. Então, se tu sente que esse vídeo te trouxe um pouco de clareza, curte aqui para eu saber. Comenta aqui qual que é seu maior gatilho de compra por impulso e compartilha esse vídeo também com alguém que vive dizendo: eu não sei para onde que meu dinheiro vai. É ou não é assim? É assim, né? Então você não precisa ser perfeita com seu dinheiro, você só precisa começar a ser honesta com ele.